Meus queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para o seu coração. Receba essa palavra, guarde aí no seu coração. Deus tem uma palavra para você nessa noite, querido irmão, querida irmã. Na quarta-feira passada, eu falei aqui sobre aquele momento especial, quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava chegando ali, se aproximando da terra de Canaã, aquela terra prometida pelo Senhor. O Senhor havia prometido que daria aquela terra para os seus filhos. Contei a experiência daqueles 12 espias, e do relatório que eles trouxeram e entregaram depois à congregação toda reunida para ouvir aquele relatório. 10 espias amedrontados, sem confiança na promessa de Deus, disseram: aquela cidade é muito edificada, é bem edificada. Lá tem muros intransponíveis. O povo de lá é grande e é numeroso. Olha, lá tem gigantes. Enquanto isso, Deus levanta Caleb. Caleb fez calar toda a congregação e conclamou Israel, aqueles irmãos, a obedecer a Deus e crer em suas promessas. Pois bem, hoje nós iremos caminhar mais um pouco junto com aquele povo que caminhava para a terra prometida. Nós iremos ver as primeiras conquistas e vamos ver também o seu fracasso. Ver que a confiança e a obediência em Deus faz com que o inimigo grande torne-se pequeno. Falaremos sobre Jericó. Da mesma forma, a desobediência a Deus faz com que o inimigo pequeno se torne grande, como Ai, aquela pequenina cidade. Josué capítulo 8, versículo 25, diz que Ai tinha apenas 12 mil pessoas, 12 mil moradores. E aqueles 12 mil moradores, entre eles não sei, posso nem fazer a conta quantos soldados existiam ali, mas aquele pequenino exército fez derreter o coração do povo de Israel. Perderam a força. Lá em Josué capítulo 7, versículo 5, diz que a força deles se tornou como água. Queridos, precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos cumprir os seus desígnios, os seus ensinamentos, aquilo que o Senhor traz para a minha vida e para a sua, para a gente cumprir, para a gente fazer, para realizar na nossa vida. Curve a sua cabeça onde você está e nós vamos orar ao Senhor agora. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui à tua casa. Estamos aqui para ouvir a tua voz e para que a tua voz chegue aos lares de todo o teu povo nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade de poder estar mais uma vez meditando na tua palavra juntamente com todo o teu povo. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Que o Espírito Santo esteja tomando conta da minha mente, da mente dos meus queridos irmãos e realizando a sua obra. É no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém. Queridos, falava pouco do que eu havia dito na quarta-feira passada. E nós pretendemos
cada quarta, trazer mais um pouco do que foi aquela caminhada daquele povo no deserto. E como disse antes, eu falei aqui, como é que o inimigo deseja, como é que ele quer que eu e você, como é que ele quer que nós nos vejamos. Ele quer que a gente se veja fraco, pequeno, limitado. Números capítulo 13, versículo 33, o texto diz exatamente como ele quer que nos vejamos, como gafanhotos. Assim como aqueles vigias disseram, o povo de lá é grande, e nós somos como gafanhotos. Falei também, queridos, do risco que é a pessoa ser bombardeada diariamente, durante todo o dia, com notícias negativas. Meu querido, minha querida, não faça isso não. Por favor, mude de canal. Mude de canal. Vá ouvir a pregação da palavra de Deus. Uma infinidade de lives aí, de música cristã e de mensagem da palavra de Deus para você ouvir todos os dias. Agora vejam o que aconteceu quando o povo de Israel colocou o pé naquela terra, na terra prometida por Deus. O primeiro desafio a ser vencido ali era uma cidade forte, uma cidade bem edificada. Se eu e você, se nós olhássemos para aqueles muros de Jericó, nós diríamos, aí não cai não. Aí não cai não. É isso que nós iríamos dizer. O comandante do povo de Israel, naquele momento, já não era mais Moisés, agora era Josué. Mas Josué, a exemplo de Moisés, também não dava um passo sequer, sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a Deus. E Deus disse a Josué exatamente o que eles precisavam fazer para derrotar aquele inimigo aparentemente forte. Josué capítulo 6, versículo 1 diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Mas, orientados por Deus, os soldados de Israel deram uma volta completa naquela cidade por 6 dias. Naquele cortejo haviam 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifre de carneiro, e adiante seguia a arca do Senhor. 6 dias rodearam uma vez aquela cidade. E no 7º fizeram diferente. No 7º o Senhor disse, orientou a Josué, vocês vão rodear a cidade, não mais uma vez, mas agora vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E vocês vão fazer isso em silêncio. Vocês não vão dar uma palavra sequer, só as trombetas tocarão. Então os sacerdotes tocarão as trombetas, e depois da 7ª volta, todo o povo vai gritar com a maior força dos seus pulmões, vai fazer o maior ruído possível, vai gritar em alta voz. Eu chamo vocês agora para imaginarem, pensar um pouquinho no pavor que deveria estar no coração dos moradores de Jericó. Imagina aquele povo lá dentro dos muros, ouvindo aquelas trombetas tocando, daqui a pouco parou e todo mundo gritou de uma vez. Imagina o sofrimento que aquele povo estava passando. Naquele momento, queridos irmãos, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O muro que parecia indestrutível tombou, foi ao chão. Josué capítulo 6, versículo 21.
diz que a cidade foi tomada e foi totalmente destruída. Foi destruída a fio da espada. Mas observem o que o Senhor havia advertido ao povo antes. A recomendação do Senhor para aquele povo está lá em Josué capítulo 6, versículo 18. Diz: cuidado, povo de Israel, cuidado com os despojos de guerra. Guardai-vos das coisas condenadas. Tem coisa lá que parece ser inocente. Povos adoradores daqueles deuses pagãos. Então não se impressione com nada daquilo que vocês vão ver. Não queiram, não desejem, não cobicem aquelas coisas ali. E vocês precisam fazer isso para que vocês não tornem maldito o arraial de Israel. Não leve com você algo que você acha interessante por lá. A ordem, queridos, era destruir tudo. No versículo 19 diz: exceto, só não vai destruir. Aí vem a relação, toda prata e ouro e etc, etc. Porque essas coisas serão consagradas ao Senhor. E eu chamo vocês para verem que coisa linda acontece quando o povo de Deus é um povo obediente a Ele. Quando faz exatamente como Ele manda. É só bênção, é só vitória. Vocês fazem assim, queridos? Obedecem, fazem exatamente o que Deus manda. Obedeçam a Deus e experimentem a bênção dele em suas vidas. Mas agora vamos ver o próximo passo na conquista daquela terra da além Jordão, assim que eles atravessaram o Jordão. Primeiro foi Jericó, uma cidade forte. E agora era a vez de Ai. Josué capítulo 7, versículo 2, diz que, como de costume, espias foram enviados para observar a situação, ver o que era preciso fazer, quantos homens precisavam mandar para a guerra, fazer um levantamento da situação daquela cidade ali. E aqueles espias, meus queridos irmãos, eles retornaram para falar com a congregação, retornaram com uma conversinha mole. Eles disseram: os inimigos são poucos, e o nosso povo está cansado da batalha que teve recentemente contra Jericó. Então, Josué, basta enviar apenas 3.000 soldados, vai ser moleza. Imaginam aqueles espias dando o seu relatório e aconselhando o povo, vai ser moleza. E sabe qual foi o resultado daquela investida contra Ai? Diz o texto sagrado que os soldados de Israel voltaram fugindo, voltaram corridos do exército de Ai. Então vejam só, queridos, depois de uma grande vitória, de uma grande conquista de Jericó, o povo experimentou uma inesperada derrota. Isso é uma advertência, queridos, para todos nós. Quantas vezes, após uma vitória, nós relaxamos, nós passamos a achar que dali para frente vai ser tudo assim, vai ser só vitória. E aí nós baixamos a guarda e subestimamos o inimigo. Foi assim que Israel fez com Ai. Basta 3.000 soldados, vai ser moleza. E depois sofreram as consequências. Agora vejam a situação de Josué, o líder daquele povo. Josué capítulo 7, versículo 6, diz que Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra até a tarde. Josué fez o que um verdadeiro líder deve fazer em momentos de crise. Você faz assim também, meu querido irmão? Quando a sua família passa por uma crise, você se prostra diante do Senhor? Nós precisamos fazer assim. Josué capítulo 7, versículos 10 e 11, Deus falou para Josué: levanta-te, Josué, levanta-te, porque Israel pegou.
violou a minha aliança. No versículo 13, diz: há coisas condenadas no meio de vós. Furtaram, dissimularam e esconderam o furto debaixo das suas bagagens. Foi esse o motivo que fez vocês fracassarem naquela primeira investida contra Ai. Um povo pequeno, com a bênção do Senhor. Aí sim, com a bênção do Senhor, aquela batalha seria moleza, como os espias quiseram dizer ao povo. Aí Deus diz lá no versículo 12: assim, desse jeito que vocês estão, praticando o mal, guardando coisas que eu ordenei que não guardassem no meio da congregação, desse jeito, eu já não serei mais com vocês. Se vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada, não estarei mais com vocês. No versículo 14, diz que pela manhã, ao chegares, Josué foi passar em revista lá aquele povo, e vocês vão chegar lá diante de todas as tribos, e a tribo que o Senhor designar, e naquela tribo a família que o Senhor designar, e naquela família o homem que o Senhor designar. E assim passou Josué por todo o povo, até parar em Acã. E lá no versículo 20 diz: Acã falou: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Quando vi entre os despojos de guerra uma capa babilônica, como eu me impressionei com aquela capa, era linda. 200 ciclos de prata. Como aquele dinheiro ia ser bom para resolver aqueles problemas que eu estou passando. E uma barra de ouro. Oh Senhor, quando eu vi aquelas coisas, eu cobicei e tomei para mim. E elas estão escondidas lá na minha tenda. Josué prontamente providenciou e um grupo foi lá rapidamente na tenda, e lá estava o material que tinha sido o motivo da desgraça vivida por Israel naquele momento, da derrota vivida por Israel naquele momento. Versículos 23 a 25 conta qual foi o fim de Acã. Diz o texto: então Acã e tudo o que possuía foi completamente destruído. Queridos irmãos, se quisermos ter vitórias do Senhor nas batalhas que nós enfrentamos todos os dias, com o inimigo mortal das nossas almas, temos que tirar o pecado das nossas vidas. Com o pecado abrigado, com o pecado escondido, nós seremos facilmente abatidos, ou sairemos fugindo, correndo, como o povo de Israel naquela primeira investida contra a cidade de Ai. Agora vejamos o que acontece quando o pecado é tirado. Meus irmãos, o que acontece quando o pecado é tirado? Primeiro, Deus nos dá as estratégias corretas. Ele fez assim com Josué. Ele disse: vocês vão fazer assim. Envia aí pela madrugada, no meio da noite, envia aí 30 mil soldados. Esses 30 mil soldados devem ir e se postarem atrás da cidade de Ai. Depois ele pegou mais 5 mil soldados e colocou esses 5 mil soldados entre Ai e Betel, em outro ponto estratégico. E pela manhã, Josué e mais outro grupo de soldados saíram do acampamento em direção a Ai. E ao se aproximar da cidade, ao serem avistados
propositadamente pelos soldados de Ai. O que é que eles fizeram? Olha, eles já nos viram. Bateram em retirada. Correram. E o texto diz que todo o exército de Ai correu atrás deles. O exército de Ai estava empolgado, né, com o resultado da primeira investida. Foi assim que eles fizeram. E quando todos os homens, os soldados de Ai, saíram da cidade para lutar contra Josué e aqueles que com ele estavam, os 30.000 soldados que Josué havia mandado na madrugada, que estavam atrás de Ai, esses 30.000 soldados atacaram a cidade e destruíram completamente aquela cidade. Conforme a orientação que receberam, tocaram fogo em tudo. E aqueles soldados de Ai, empolgados, crentes que estavam abafando, quando eles olharam para trás, eles viram que a fumaça subia lá da sua cidade. Eles perceberam, tardiamente, que haviam caído em uma cilada. Então, o cerco se fechou. Agora ficaram a cidade destruída, o povo já morto. Sobrou apenas aqueles soldados. E o cerco se fechou contra eles. O povo de Israel marchou contra aqueles soldados vindo de 3 direções. Os soldados que estavam atrás de Ai. Os 5.000 soldados que foram mandados ficar entre Ai e Betel. E os demais que estavam junto com Josué. O cerco se fechou. Queridos, eu não sei se às vezes você se sente assim, que o cerco está se fechando contra você, que o perigo está vindo de todas as direções. Soldados de Ai experimentaram isso. E finalmente, Ai e seus soldados foram completamente destruídos. Capítulo 8, versículo 25 diz que caíram ali naquele dia 12.000 pessoas, e diz o texto que 12.000 pessoas eram todos os habitantes de Ai, soldados e civis, todos os moradores de Ai. Concluindo, queridos irmãos, precisamos tirar o pecado do meio da nossa congregação, precisamos tirar o pecado do meio da nossa família, precisamos tirar o pecado da nossa vida. Senão estaremos fadados a derrotas e mais derrotas. E às vezes sem entender. Apanhando aqui, apanhando ali, sem entender o verdadeiro motivo. E alguns ainda ficam reclamando da sorte. E outros ainda reclamam do próprio Deus. Querido, querida, você quer vitória? Quer ser abençoado, quer ser abençoada? Então faça como Josué. Prostre-se diante de Deus. Tire o pecado da sua vida. E lembre-se, jamais você estará sozinho, estará sozinha. Josué 5, 13, 14. Diz, conta que Josué estava frente dos muros de Jericó, de repente apareceu um homem diferente na frente dele. Aquele homem tinha uma espada na mão, e ele diz o texto que a espada estava nua, estava fora da bainha. Aquele soldado, aquele homem poderoso estava pronto para a batalha. Curioso, Josué perguntou: você é um dos nossos? Ou é um dos nossos inimigos? Então ele respondeu: eu sou o príncipe do exército do Senhor que acabo de chegar. Ah, meus queridos, precisamos tirar o pecado da nossa vida. Queria dizer a você que Deus já enviou
o príncipe do seu exército para te socorrer, para estar do teu lado, para te conduzir, para te instruir. O Espírito Santo de Deus veio para te conduzir em vitórias nas suas batalhas. Veio para te consolar na hora da dor. Veio para te animar na hora do abatimento. Ele não quer que você fique aí prostrado. E sobretudo, querido irmão, querida irmã, veio para encher a sua vida. Guarde isso, veio para encher a sua vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Entenda, querido, entenda, querida, você não está só. O príncipe do exército do Senhor está contigo. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. Ele vai te orientar, vai te dar direção de Deus, vai te instruir, vai fazer como ele fez com o povo de Israel, nas suas lutas, para tomar aquelas cidades. Que Deus te abençoe, que Ele aplique no seu coração a sua palavra. E que você seja um instrumento de Deus na sua casa, na sua família. Seja um líder, como Josué. Diante da crise, não saia gritando, não brigue com os outros, mas se prostre diante de Deus. Ele vai lhe mostrar o caminho certo, Ele vai lhe mostrar a saída, e você vai seguir em vitória na presença do seu Deus. Amém, amém, que Deus abençoe. Nós vamos encerrar esse culto com a palavra de oração. Curve a sua cabeça onde você está e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele trouxe ao nosso coração nessa noite. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra que está conosco, está nas nossas mãos, está no nosso ouvido, está no nosso coração, na nossa mente. Essa palavra bendita, maravilhosa, que nos fortalece, que nos anima, que nos prepara para a batalha. A Deus, agora eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, abençoa todo esse teu povo querido aí, Senhor, e nos capacita, Deus, nos capacita para sermos servos obedientes ao Senhor, para sermos soldados do teu exército aqui nessa terra, que continue avançando, marchando e avançando, fazendo o teu reino aumentar nesta terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Guarda o teu povo que está em casa, que está nesse isolamento. Visita o teu povo nessa noite. Dá prosperidade à tua palavra no coração de todos nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus.